Meus irmãos, a paz do Senhor. Poligamia, casar-se com mais de uma mulher, era aceito no Antigo Testamento? Por que não é mais aceito? Bom, antes de iniciar o assunto, vamos ao texto bíblico relacionado. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Observe bem o que disse a sua mulher, no singular, não no plural. Ou seja, Deus concedeu ao homem o direito de casar-se com uma mulher. Note que o casamento prescrito na Bíblia por Deus é um só homem e uma só mulher, uma só carne, isto é, uma mulher e um homem unidos em um só corpo e alma. Este ensinamento divino exclui, obviamente, o adultério, a fornicação, a poligamia, o homossexualismo e o divórcio antibíblico. Veja, por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versos 7 ao 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. Mas por que eu disse um só corpo e uma só alma? Um só corpo em função da aliança de sangue que é realizado através do ato sexual. E uma só alma, alma é o centro das emoções do homem, o que a Bíblia chama de coração. Ligar-se em uma só alma é o mesmo que meu coração não ter espaço para sentimentos contrários ao casamento, como o desejo por outras mulheres através do adultério, por exemplo. Veja, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração comete adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, verso 27 ao 29. Mas se casar com duas mulheres é contra a palavra de Deus, por que homens e mulheres de Deus como Jacó, Davi e Salomão tiveram mais de uma mulher? Bom, vamos por partes. Vamos pegar aqui o exemplo de Jacó com duas irmãs, filhas de Labão. Essa atitude de Jacó conflita frontalmente com a prescrição de Deus estabelecida no princípio, onde o casamento deve ser entre um só homem e uma só mulher. Veja: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deuteronômio capítulo 5, verso 21. Posteriormente, Deus expressamente proibiu o tipo de casamento que Jacó contraíra,
e acredito que este seja o ponto-chave ou central aqui. Veja: e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Levíticos capítulo 18, verso 18. A revelação divina no Novo Testamento enuncia a monogamia, uma só mulher e um só marido, como a única forma lícita de casamento. Veja: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 4 ao 6. Tomaram eles. Moisés permitiu levar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos capítulo 10, verso 4 ao 6. Deus pode ter tolerado a poligamia no Antigo Testamento porque o povo não tinha plena compreensão da vontade de Deus no tocante ao casamento e porque esse povo era duro de coração. Veja: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus capítulo 19, verso 8. Os efeitos malignos da poligamia estão descritos em todo o capítulo 30 de Gênesis. Veja: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Gênesis capítulo 30, verso de número 1. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Gênesis capítulo 35, verso 22. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso tinha
ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho a tirarei. 1 Reis, capítulo 11, verso do 1 ao 12. Que Deus abençoe a sua vida e não permita que o mundo venha impor valores antibíblicos e pagãos a alcançar o teu coração, em nome de Jesus. Amém.